Olá pessoal, tudo bem? Para continuar as nossas aulas, eu vou explicar para você proporção. Primeiro eu falei de razão e agora a gente fala de proporção. Nós não vamos fazer conta nessa aula. Eu vou mostrar para você como que o Enem cobra algumas questões relacionadas a grandezas, ok? Primeira definição de proporção. A proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, aqui está a primeira razão, A para B. Aqui está a segunda razão, C para D. E aí nós colocamos uma igualdade aqui no meio. E aí, como é que você lê isso aqui agora? Você lembra como a gente lê uma proporção? Nós lemos assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Essa igualdade aqui, ó, essa igualdade a gente lê dessa forma aqui, assim como. Então A está para B, assim como C está para D. Tem até a ver com a ideia de razão, né? Porque quando a gente lê razão, a gente lê mesmo A para B. Aqui a gente lê C para D. Então, o para ainda está aqui, ó. Só falta colocar o assim como e o está para a gente poder facilitar a leitura, ok? Dessa forma, a gente lê as proporções. E toda vez que aparecer essa expressão aqui, você lembra o que fazer? Matematicamente, quando você tem uma incógnita aqui e três números, por exemplo, o que que você faz? Você faz isso aqui, ó. Lembra? Você faz esse vezes esse e faz esse vezes esse. É a nossa famosa multiplicação cruzada. Essa multiplicação cruzada que você aprende desde criancinha, nós chamamos de propriedade fundamental das proporções. A propriedade fundamental das proporções é a famosa multiplicação cruzada. Então, para poder multiplicar cruzado, tem que ter o igual, né? Tem que ter uma razão do lado esquerdo e uma razão do lado direito para que a gente possa efetuar a multiplicação cruzada. Bom, esse slide aqui, deixa eu apagar tudo isso que eu fiz. Esse slide não é importante para essa aula, vai ser importante para a próxima, quando a gente for fazer conta. Nessa aula é uma aula de teoria. Eu vou mostrar para você o que o Enem cobra como relacionado às grandezas, ok? Primeiro, grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma grandeza cresce, a outra grandeza também cresce proporcionalmente à primeira. Então, a ideia de uma grandeza crescer e a outra também crescer tem que estar ligada por essa palavrinha aqui. Não basta uma aumentar e a outra também aumentar. Elas têm que crescer proporcionalmente. Eu vou passar. Existe uma expressão matemática, isso que é importante para a nossa aula de hoje, ou para a nossa aula de agora. Olha só. Então, anote bem essa relação aqui. O x é uma grandeza, o y é outra grandeza, e esse k, agora atenção, esse k sempre vai ter que ter. Nós chamamos esse k de constante de proporcionalidade. Eu vou abreviar aqui como CTE, constante, né? Abreviação CTE, constante, mas é a constante de proporcionalidade. Então, grandeza, constante de proporcionalidade e grandeza. Toda vez que as grandezas forem diretamente proporcionais, nós representamos matematicamente assim. Olhe muito bem para essa expressão, porque nas questões, nas provas do Enem e nas provas de vestibular, isso aqui costuma aparecer bastante, ok? Vamos lá. O próximo slide, claro, vai falar do inversamente proporcional. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma grandeza cresce, se agora nós estamos usando a palavra inversamente, a outra grandeza decresce. Mas não basta uma aumentar e a outra diminuir. Isso tem que acontecer de forma proporcional. Então a ideia dessa proporcionalidade aqui tem a ver com aquele K.
eu vou apagar aqui e vou mostrar para você o que é importante para a nossa aula de agora. Aí a expressão matemática vai aparecer, está aqui. É isso que você precisa conhecer, olha só. O x é uma grandeza, o y é uma grandeza e esse k é a constante de proporcionalidade, ok? A constante sempre vai ter que ter, porque é isso que indica a relação proporcional entre a grandeza x e a grandeza y. Se for inversamente, você põe a fração aqui, ó. Tá? Se for diretamente, põe vezes. Se for inversamente, você põe essa fração aqui. Vamos lá, eu tenho 3 exemplos importantíssimos para fazer com você. Primeiro exercício a gente faz junto. Primeiro exercício diz o seguinte. Vamos lá. O estudo mostrou que a resistência R de um certo material, vamos colocar o R aqui. A resistência R de certo material é diretamente proporcional ao quadrado de sua massa. Diretamente proporcional ao quadrado de sua massa. Bom, o quadrado de sua massa a gente representa assim, né? Ok, agora como é que eu vou representar matematicamente isso aqui? Diretamente proporcional. O R já está na expressão, o quadrado da massa também já está na expressão, só está faltando o diretamente proporcional. Olha só como é que você coloca. Nunca mais esqueça disso. Você coloca o sinal de igual e põe a constante de proporcionalidade. Acabou. Essa é a resposta. A resistência é diretamente proporcional ao quadrado de sua massa. E ponto final. Essa é a expressão matemática que relaciona ali as grandezas que estão no enunciado. O segundo exercício, eu quero que você pause o vídeo, tente rabiscar aí alguma coisa, tente fazer sozinho, vamos ver se você consegue. Bom, para você que já tentou, vamos ver. A grandeza x é simultaneamente, vamos ver. A grandeza x, vou pôr o x aqui. A grandeza x é simultaneamente inversamente proporcional ao cubo da grandeza y. Bom, peraí, se é inversamente proporcional, deixa eu mudar a cor. Se é inversamente proporcional, então vai ter que ter o k aqui, ó. Então, k, ótimo. E além disso, ele fala que é o cubo. É o cubo de quem? O cubo da grandeza y. Então, aqui eu vou colocar y ao cubo. Bom, se o enunciado tivesse dito só isso, teria acabado. Mas ainda tem um diretamente aqui, ó. Então, se é diretamente, basta a gente multiplicar isso aqui com o quadrado da grandeza z. Quadrado da grandeza z. Acabou. Essa é a resposta. Então, você deixa exatamente assim a resposta, não tem problema. Ponto final. A resposta fica desse jeito aqui. Você achou fácil? Vamos fazer uma do Enem? Vamos ver se a gente consegue. Então, o próximo slide vai aparecer uma questão do Enem. É o exercício 3, olha só. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa do animal, ou volume do animal. Uma dessas escalas considera que o cubo da área, então peraí, o cubo de S, ok, de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Eg, e quando ele não fala se é diretamente ou inversamente? Ora, se ele não fala diretamente ou inversamente, nós consideramos diretamente. Para dizer que é inversamente, tem que deixar claro, ok? Ao quadrado de sua massa. Pronto. Isso é equivalente a dizer que para uma constante, k maior que zero, a expressão pode ser escrita. E agora? Qual desses itens aqui corresponde a essa resposta? Eu vou ter que extrair a raiz cúbica, tá? Isso aqui é uma questão de matemática básica. Quando eu extrair a raiz cúbica, aqui vai ficar 1/3, porque já existia o 1 aqui, e aqui vai ficar 2/3.